O capítulo 16.5 de Sword Art Online, a Aincrad, começa com Asuna, completamente nua, deitada no sofá do quarto e olhando diretamente para Kirito, ordenando de forma firme que ele tirasse as roupas. Kirito, ainda hesitante, reage com surpresa, perguntando se realmente continuariam. Mas Asuna insiste, afirmando que seria tolice parar naquele ponto. Ele obedece e acessa uma configuração oculta no menu do sistema do Sword Art Online, desativando o código de ética que restringia ações mais íntimas. O início da interação é marcado por um clima tenso, com ambos sentados na cama pequena do quarto, iluminada apenas pela luz azul da lua que entrava pela janela. O ambiente ao redor está silencioso, com apenas o som do lago e o batimento acelerado do coração de Kirito. Com ambos já sem roupas, os dois permanecem ajoelhados frente a frente na cama. O nervosismo é evidente, especialmente em Kirito, que reflete sobre sua falta de experiência e relembra como dedicou toda a sua adolescência aos jogos, ignorando completamente qualquer interação íntima. Ele pensa em como nunca esteve tão próximo de uma garota antes, muito menos nu, e questiona se Asuna, que parece mais velha e talvez mais experiente, poderia liderar a situação. Contudo, percebe que ela também está nervosa, olhando para baixo e mantendo as mãos nos joelhos. Ele pondera brevemente se deveria pedir desculpas, vestir-se e sair, mas decide seguir adiante, terminado por seus sentimentos intensos por ela. Kirito toma a iniciativa e estende a mão para tocar o ombro de Asuna, causando nela um leve estremecimento. Lentamente, ele traça a linha do ombro até a nuca, enquanto observa em segredo as reações dela, que inclui gemidos suaves e os cerrados olhos. Ele explora o corpo dela com delicadeza, evitando inicialmente os seios protegidos pelos braços cruzados de Asuna, mas passando pelas áreas do estômago e dos braços. Asuna reage com sensibilidade crescente, demonstrando como é afetada pelos toques. Em seguida, Kirito segura o queixo dela, ergue sua cabeça e com um dedo acaricia seus lábios avermelhados. Nesse momento, Asuna, com um olhar suplicante, pede que ele a beije. Kirito se aproxima e inicia o beijo, tocando os lábios dela com a ponta da língua, provocando-a levemente antes de aprofundar o contato. As línguas de ambos se entrelaçam em um beijo intenso, e Kirito reflete sobre a capacidade do sistema do Sword Art Online de simular sensações táticas realistas. Asuna responde com cada vez mais intensidade, entregando-se completamente ao momento. Após o beijo, ele passa a explorar outras áreas do corpo dela com a boca, movendo-se para o pescoço, a orelha e o torso. Quando chega aos seios, que ainda estão parcialmente cobertos pelos braços dela, ele pede que Asuna os libere. Embora inicialmente relutante, ela cede, permitindo que ele os observe sob a luz da lua. Kirito observa os seios de Asuna com fascínio, notando que são maiores do que ele imaginava, e começa a estimulá-los com os dedos e a boca. As reações de Asuna tornam-se mais intensas, com gemidos e tremores involuntários. Durante esse momento, ela confessa, envergonhada, que já desativou o código de ética anteriormente. Em algumas ocasiões, pensou nele enquanto explorava seu próprio corpo. A confissão surpreende Kirito, mas também aumenta sua conexão emocional com ela, motivando-o a continuar explorando cada detalhe do corpo dela. Ele move sua mão para baixo, até a região íntima de Asuna, e começa a acariciar os lábios vaginais dela com delicadeza, evitando inicialmente o centro. Ele explora a área com cuidado, provocando reações cada vez mais intensas em Asuna, que inclui gemidos altos e tremores. Finalmente, ele introduz os dedos, experimentando a sensação de calor e umidade, enquanto reflete sobre como os desenvolvedores do Sword Art Online projetaram essa funcionalidade. Ele também relembra uma curiosidade técnica sobre o jogo, onde inicialmente os avatares não possuíam genitais, mas essas foram implementadas após testes indicarem que sua ausência causava desconforto nos jogadores masculinos. Cadê meu pau? Conforme Asuna atinge o clímax pela primeira vez, Kirito decide continuar. Ele a posiciona deitada na cama e se coloca sobre ela, alinhando seus corpos. Ao perguntar se pode prosseguir, ela concede, entre gemidos, dizendo que quer ser completamente dele. Kirito avança lentamente, sentindo uma leve resistência inicial antes de finalmente penetrá-la. Ele observa o rosto de Asuna, que mistura expressões de dor e prazer, enquanto ela responde com gemidos altos e movimentos involuntários. A sensação de calor e maciez o domina, e ele continua a avançar com cuidado, permitindo que ambos se ajustem à nova experiência. À medida que o ato avança, Asuna atinge outro clímax, mas Kirito não para. Ele a coloca em uma nova posição, tentando-a sobre ele para que ela tenha mais controle. Apesar de inicialmente envergonhada, Asuna começa a se mover,
aumentando gradualmente a intensidade dos movimentos, enquanto experimenta novas ondas de prazer. Por fim, ambos atingem o clímax juntos, com Kirito liberando todo o desejo acumulado ao longo dos anos no Sword Art Online. Após um momento, os dois permanecem abraçados, exaustos e envoltos em suor e emoções, enquanto sentem que alcançaram um novo nível de conexão emocional e física. O capítulo termina com Kirito refletindo sobre o vínculo inquebrável que agora compartilha com Asuna, marcado por aquela experiência íntima e intensa. E bom, pessoal, esse aqui foi o resumo, do 16.5. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dele, e se quiserem mais, por favor, não deixe de compartilhar esse vídeo e comentar o que você achou dessa linda e profunda história. Bom, só lembrando aqui, que essa história não é canônica, apesar de ter sido escrito pelo autor, da série, o Rick Kawahara. Então, não é canônica essa história, tá? Ela é uma história, mas enfim, não tô falando que o ato em si não é canônico, porque de fato eles fizeram algo ali, naquela noite. Mas essa história em específico não é canônica, tá? É uma fanfic do próprio autor.